Boa noite a todos. Mestre Jesus, mais um dia de Evangelho. Que no dia de hoje nós sejamos ajudados, cada um de nós, nas nossas necessidades mais prementes, aquelas necessidades que às vezes nós nem enxergamos, mas que vocês, amigos espirituais, que têm uma visão muito menos ilusória da vida, percebem na nossa dificuldade. Que nós sejamos então intuídos, ajudados, auxiliados, fortalecidos nessa dificuldade maior que trazemos no dia de hoje. Que possamos estar atentos e vigilantes para conseguirmos absorver essas energias que essa equipe espiritual passará para cada um de nós com o objetivo de nosso auxílio. Que nós tenhamos uma noite de Evangelho com muita reflexão e que bastante incentivo às nossas modificações. Que assim seja. Do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o mal e o remédio. Então vossa terra é um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Então a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Não apregoou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter desejado provar-vos. Ó homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando Ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria. Só reconhecereis seu amor quando Ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias e lhe der seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. Até quando vossos olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará enfim se lançar além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de chorar e sofrer toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Procurai consolações para vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos como os bem-aventurados da terra, como desencarnados, quando vagáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes fortes o bastante para suportá-la. Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que, quanto mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitória. E se dela saísseis triunfantes, quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo, em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de brancura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, determinar aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se, no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor,
O anjo à vossa cabeceira com a mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos, aquele que crê está fortalecido pelo remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo de sua eficácia é punido no mesmo instante, porque nesse mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por suporte será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele, as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará de seu corpo de tal forma que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoados por Deus. Santo Agostinho, Paris, 1863. Ele inicia as reflexões chamando a gente para uma realidade que é a que nós vivenciamos no mundo de provas e expiações, trazendo para nós o que realmente acontece no mundo. E não é o evangelho de hoje, né, mas o próximo evangelho vai falar sobre a felicidade, né, e a felicidade que muitos imaginam ser a felicidade no mundo, né, e ele traz para a gente refletir que a felicidade não é deste mundo. Então, eu só fiz esse parênteses porque muitas vezes a gente espera na existência carnal essa felicidade que a gente julga ser felicidade na matéria, quando a gente vê as facilidades, quando a gente vê às vezes situações que outras criaturas vivenciam e que muitas vezes a gente também almeja, que são frutos normalmente da vida material, né, da vida no mundo. E a gente muitas vezes acaba entregando a nossa mente a esse olhar e acaba cansando no caminho, porque a gente ainda tem esse olhar extremamente materialista que faz que a gente enxergue apenas o presente e não enxergue o futuro. E o Santo Agostinho traz aqui para a gente refletir a resposta a situações que a gente às vezes vivencia no momento, que a resposta ela está na vida futura. E a gente tem muita dificuldade em aceitar essa verdade, né? Aceitar que a solução ela está na vida futura, porque o futuro para nós, como criaturas ainda extremamente materialistas, é o instante seguinte, e a gente acha que os preceitos para a construção de um futuro como a gente deseja é feito da forma como a gente constrói e não da forma como ele verdadeiramente é. E
as leis divinas, elas estabelecem esse processo de construção da vida futura da criatura, que ele é baseado nisso que o Santo Agostinho está trazendo, que é essa transformação moral da criatura. E ele traz de uma forma aqui que ele fala, né, que enquanto o corpo ainda estiver convulsionando pelo desencarne, dele sai uma alma que está modificada e transformada. E é óbvio que todos nós almejamos isso, mas para viver isso verdadeiramente, não basta a gente permanecer na esfera de só conhecer. A gente tem que vivenciar. E o que a gente faz na carne é vivenciar. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vivencia situações que são para que a gente possa realizar essa modificação, essa transformação. E as situações, elas vêm para todos nós, independente se a gente tem uma tranquilidade com a posse material ou uma intranquilidade nesse sentido. A gente vê muitas vezes tantas criaturas com tantos recursos materiais, mas que às vezes não têm a saúde física. E tantas criaturas que talvez não tenham os mesmos recursos materiais, mas têm a saúde, têm o recurso do corpo físico. Mas sempre a gente busca uns nos outros aquilo que a gente não possui e não olha aquilo que a gente possui como uma ferramenta para que a gente possa fazer esse processo de construção da vida futura. Que, como eu acabei de falar, né, a gente não constrói a vida futura simplesmente conhecendo e sabendo que a vida futura existe. Saber que a vida futura existe é um grande passo para a criatura que aceita isso. Porque se a gente olha para o nosso mundo e a gente vê quantas criaturas não acreditam na vida futura, a gente às vezes até fica estupefato quando olha, né? Porque pelas atitudes a gente vê as criaturas que não compreendem a vida futura, né? Não acreditam na vida futura. Porque quem acredita na vida futura, primeiro, confia e muitas vezes olha para os seus atos e reflexiona sobre os atos que está realizando. E se a gente conhece verdadeiramente a vida futura, a gente não realizaria atos que são contrários à lei de Deus, né? Os atos do mal. Quando as nossas atitudes estão voltadas para o mal, é porque a gente ignora a vida futura. E essa ignorância faz com que a gente vá aos poucos semeando as causas, né, das dores que a gente vivencia às vezes no futuro. Então, às vezes a gente está vivenciando dores no presente, mas a gente não observa isso, né? Eu acho que nós vivemos num mundo, na atualidade, onde a gente observa muitas criaturas agindo no mal, tá? E isso não deve ser uma observação passiva da nossa parte, no sentido de que a gente acreditando em vida futura, acreditando em ação e reação, isso não traga consequências para as criaturas. E aí a gente olhar para essas criaturas e a gente se colocar no lugar dessas criaturas, né? Porque às vezes a gente questiona a justiça dos homens, porque a gente sofre uma injustiça. E aí a gente olha e fala assim, mas a gente vê no mundo as injustiças acontecendo e a gente é vítima da injustiça. Então a gente não é uma vítima passiva da injustiça, a gente é uma vítima como consequência dos nossos atos passados. Então não adianta a gente se vitimizar, né? A gente é vítima no sentido de que a gente sofre as consequências do que a gente fez no passado. Então a gente pode olhar para o mundo
com o olhar correto. Quando a gente vê injustiças acontecendo, a gente tem essa observação de que as criaturas que cometem injustiça vão vivenciar a injustiça e trazer isso para o nosso íntimo, para tudo aquilo que a gente está vivenciando, compreendendo, porque se Deus permite a gente conviver com criaturas mais diversas, né, nos mais diversos estágios evolutivos, tem que ter uma finalidade maior para todos nós. E a gente sabe que Deus quer que a gente aprenda. Nós somos herdeiros de nós mesmos. E às vezes a gente vê as coisas acontecendo no mundo e esquece desse detalhe, né? Eu acho que isso tem que ser algo para pacificar, porque às vezes a gente não compreende o porquê está vivenciando, mas é porque a gente talvez não observe e não compreenda, porque quando a gente olha para o mundo, né, olha para o passado, eu sempre falo da gente olhar para a história, né, para a história do mundo, a gente não encontra às vezes as mesmas situações no passado que acontecem no presente, mas a gente precisa aprender a desenvolver essa subjetividade que faz com que a gente enxergue o fato independente de observar ele nu e crudamente, ou seja, ao pé da letra, né? Uma vez a dona Alzira lá de Sacramento, ela falou, ela fez uma comparação que para mim foi realmente uma mudança de chave na forma de olhar as coisas, né? Para entender como isso é importante. Ela falou da gente competindo com os carros na rua, com as motos, como as bigas do passado. Então a gente não consegue fazer associação porque a gente fica muito preso ao pé da letra, né? Porque a gente fazia no passado coisas que a gente continua fazendo nos dias de hoje. Os meios materiais modificaram um pouco, mas as atitudes elas continuam iguais. E a gente se julga tão inteligente, né? A gente se julga tão superior a tudo e a Deus e não consegue ter essas percepções, né? E quando ela falou isso e eu ouvi isso, para mim realmente foi um ato de realmente parar para observar as coisas e saber olhar a história passada e a história presente, mas aprender a observar o ato em si, né, a atitude em si, e não o meio que se utiliza. Então, a gente exercitar isso faz com que a gente comece a deixar de ser tão rebelde como a gente de se rebelar contra as coisas divinas e compreender a importância que tem a gente desenvolver isso na nossa mente, porque desenvolvendo isso na nossa mente, a gente com certeza vai fazer com que a nossa fé ela seja uma fé embasada, uma fé aonde a gente não titubeia. Mas para isso a gente tem que cada vez mais usar a nossa inteligência. E a doutrina espírita ela veio para agregar para todos nós essa possibilidade, né? Agregar em todos nós essa condição de olhar para as coisas como elas realmente são.